Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro, é o primeiro dia útil do mês, um mês de abertura dos trabalhos no Legislativo, de volta das atividades no Poder Judiciário, as intrigas no governo continuam e também um reflexo de tudo isso sobre o dia a dia dos brasileiros. Uma semana bem cheia, né, Maltic? Com certeza, Carol. Não só uma semana, um mês, um ano, um país, o mundo inteiro que demandam muita análise, muito contexto para ajudar a organizar esse verdadeiro bombardeio de informações que chegam a todo instante. Algumas delas inesperadas, e os exemplos não faltam. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros está atendendo um rompimento de barragem da Vale na cidade de Brumadinho. A crise de legitimidade do governo venezuelano atingiu hoje um novo patamar. O presidente Jair Bolsonaro demitiu hoje o ministro da Secretaria de Governo, general da Reserva Santos Cruz. O surto do novo coronavírus agora é uma situação de emergência internacional. O Ao Ponto de hoje é diferente. A gente vai falar sobre como se analisam esses fatos de forma rápida e inovadora, do jeito que o Globo levará até você a partir de hoje, com uma plataforma nova, o Analítico, que já está dentro do site do Globo, também disponível no aplicativo. Dá para chegar direto lá, é bem fácil. O endereço é o globo.globo.com/analítico. E para falar sobre o Analítico, a gente conversa com o editor da plataforma, o jornalista Gustavo Alves, e com o editor assistente Miguel Cabaleiro, que será um dos 6 profissionais da redação que vão contribuir diariamente para essa nova plataforma. Gustavo, começando pelo começo, o que é o Analítico e o que é um texto de análise? Bom dia, Carol. O Analítico, que vai estar no ar a partir de hoje, segunda-feira, ele é uma plataforma de textos curtos, diretos ao ponto, em cima dos principais fatos do dia, aqueles fatos que vão atrair mais a atenção dos leitores relacionados ao poder, tanto a disputa do poder quanto a manutenção do poder, políticas públicas, eleições, decisões governamentais, decisões do judiciário, nas campanhas eleitorais, as disputas eleitorais, o uso da tecnologia até para tomada de decisões e políticas públicas. Tudo isso vai estar no escopo dos textos que o Analítico vai estar disponibilizando para o leitor do Globo, e parte desses textos serão abertos, mas basicamente serão para os assinantes do Globo a partir de hoje. Esses textos vão ter a característica de serem curtos. Por quê? Porque a partir de pesquisas já foram feitas, pesquisas que foram feitas a partir da gestação do Analítico, se chegou à conclusão, no estudo do mapa de leitura do leitor, como se diz, que hoje as pessoas elas recebem muita informação e elas necessitam, elas precisam, elas querem explicações que elas possam ler em pouco tempo. Elas dão análises curtas, análises que vão direto ao ponto. Isso faz parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Elas têm de se informar bem, mas não tendo tanto tempo assim para se deter. Então a gente vai informar isso. O pessoal vai ser informado na hora que lê uma das nossas análises, vai saber mais ou menos quanto tempo ela vai levar para ler aquele conteúdo. A plataforma, se você entra nela, tá as primeiras linhas do texto, e embaixo tem uma barrinha dizendo quanto tempo vai durar para você ler aquele texto. Vai ser de 1 a 2 minutos, no máximo. E não é opinião, né? É importante deixar isso claro, que a análise é uma explicação, não é a opinião de quem está escrevendo. Exato, é a segunda ponto muito importante. Assim. Os nossos textos eles vão traçar cenários, eles vão fazer associações de fatos, vão tentar mostrar o contexto de determinadas notícias que vão aparecer, mas tudo isso a gente quer dar subsídios para que o leitor tome a sua decisão, tome a sua decisão sobre o que fazer. Forme sua própria opinião, né? Que forme sua própria opinião, pelo menos naquele momento. Que tarefa, hein, Miguel Cabaleiro? Analisar de forma ágil, de forma concisa, esses principais fatos. A sua primeira análise hoje já trata do presidente Jair Bolsonaro, que está nesse trabalho para a formação de um partido. Nós criamos, então, o novo partido, né, Aliança pelo Brasil, nos moldes que a grande maioria da população sempre desejou, um partido conservador. Já mirando outubro, a eleição municipal. Acho que são duas coisas que serão certamente no centro do debate político aí nesse ano, que é evidentemente o governo, o presidente, e as eleições de outubro. Vamos falar disso centenas de vezes, provavelmente, ao longo de 2020, acho que é uma boa maneira de começar. Como a gente vinha falando, Gustavo, vocês, a tarefa de contextualizar, de ajudar a analisar uma coisa que o jornalismo e o Globo precisam fazer cada vez mais, sempre
vem tentando fazer da melhor forma. Acho que a principal novidade do analítico vai ser justamente buscar uma forma mais direta para o leitor, para ajudar a contextualizar a quantidade enorme de informação e ajudar a pensar mesmo, mais do que propriamente oferecer uma opinião pronta, vamos dizer assim. Gustavo, além do Miguel, outros 5 jornalistas fazem parte dessa equipe fixa aí do Analítico, mas todo mundo na redação do Globo em algum momento pode colaborar também, né? Sim, a gente conta com colaborações da redação do Globo, mas vai ter Podemos? Vou pensar no seu caso. Já está oferecendo a mão de obra aqui, Gustavo. A gente vai ter uma equipe de colaboradores fixos, um deles é o Miguel. A gente vai ter outros 5 colaboradores, pessoas que foram escolhidos pela sua capacidade de entregar isso que a gente se propõe a entregar para o leitor e pela experiência que acumularam na sua carreira. Em áreas complementares. Né? O Miguel tem essa experiência da política que ele teve aqui, está tendo, e ele vai aproveitar isso para os textos dele. Aliás, já tem escrito análises bem interessantes antes mesmo do nosso analítico começar, né? Sim, a gente fez uns testes, hoje já tem algumas análises que os leitores podem acessar sobre eleições nos Estados Unidos, sobre as eleições no Brasil, sobre o cenário, o que pode acontecer na América Latina esse ano, em termos políticos. Esse é uma interessante análise da Carolina Brígido sobre um ponto relacionado à condenação de segunda instância. Ela é uma das nossas colaboradoras fixas. A Carolina, ela é a repórter com maior tempo de cobertura atualmente do Supremo Tribunal Federal. Então ela vai usar essa expertise dela cobrindo os tribunais superiores em Brasília, cobrindo tanto as sessões quanto os bastidores, o bom relacionamento que ela tem com os ministros, para dar panorama de como são tomadas as decisões, como os ministros se movem, quais as pautas importantes que vão entrar no julgamento do STF ou mesmo no STJ. Tem expectativa de quando o ministro Luiz Fux vai levar para o plenário o processo sobre o juiz de garantias, aquele que deu aquela confusão toda durante o recesso. O ministro Luiz Fux do Supremo suspendeu por tempo indeterminado a criação do chamado juiz de garantias. E tem também um outro caso, que os ministros vão decidir se os réus condenados pelo tribunal do júri podem ser presos imediatamente, sem aquela história de ficar recorrendo em liberdade. Lembrando que o tribunal do júri, ele julga processos sobre os crimes contra a vida, ou seja, em tese, os crimes mais graves, né? Eu fico todo dia no Supremo, então toda vez que tiver julgamento relevante vai ter análise. Outro colaborador que a gente vai ter é o Renato Andrade, coordenador da sucursal de São Paulo e um repórter com uma grande experiência na cobertura econômica. Participou até de um livro de ensaio sobre economia, que até foi coordenado pelo Edmar Baixa, um dos grandes economistas do país. O Renato é um dos colaboradores desse livro. Você vê o nível que ele tem. Ele vai usar também essa experiência para falar de política econômica, como o que acontece na economia interfere no poder e vice-versa. O Brasil é um país onde ainda há um peso muito grande na ação governamental na área econômica, e a gente vai lidar com isso. Na estreia, a ideia é contar um pouco e falar um pouco sobre os desafios que a gente tem, que o governo tem para esse início de ano, que é um ano mais curto em termos de Congresso por conta das eleições municipais, e discutir um pouco disso, de o que o governo vai precisar aprovar, o quanto que isso é fundamental, as medidas que têm que ser aprovadas dentro do Congresso em termos de perspectiva de crescimento econômico, de expectativa dos agentes financeiros. Essa é uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, e eu vou estar sempre trabalhando com isso, que é mostrar também essa área de fusão entre política e economia. As pessoas às vezes tentam tratar isso como coisas distintas, mas elas não são. E aí a gente tem uma asa em política externa, que é a Janaína Figueiredo. A Janaína Figueiredo os leitores do Globo já a conhecem, desde o tempo que ela foi correspondente do Globo em Buenos Aires, 1999, se não me engano, ela ficou até 2018, são quase 20 anos. Nossa sócia aqui no Ao Ponto. Tá direto aqui com a gente. Nesse tempo todo ela acumulou um grande conhecimento, não só sobre a política da América Latina, da Argentina, mas sobre os outros países. Ela tem muito trânsito com agentes políticos de outros países da América do Sul, que é uma região que é engraçada, assim.
E muito tempo atrás era uma região que parecia meio distante do Brasil. Hoje em dia é uma região, os países, embora fossem próximos, né, a proximidade geográfica, há muito tempo, às vezes, o brasileiro ficava olhando mais para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje não, olha-se muito para a América Latina no Brasil. Não é de hoje, já é de algum tempo para cá. Tem sua compreensão muito forte da importância do que acontece na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Chile, na Argentina, o impacto disso para cá. A Janaína vai tratar disso. E esse ano de 2020 promete ser um ano também de muitas novidades e, enfim, situações que vão continuar se aprofundando. Eu acho que crises que continuam, no caso, por exemplo, da Venezuela, ainda com um cenário muito incerto e uma situação muito delicada ali na convivência entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição. Na Bolívia vamos ter eleição presidencial no mês de maio. A Argentina vai enfrentar uma dificilíssima renegociação da dívida pública, que é condição para que seja bem sucedido o governo do peronista Alberto Fernandes e de sua vice Cristina Kirchner. O Chile vai ter um plebiscito sobre ter ou não uma nova Constituição e finalmente derrubar a Constituição que foi herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Teremos a posse de um novo governo no Uruguai, um governo de centro-direita que vai implicar um giro de 180 graus na política uruguaia, e acho que toda a região vai estar passando por momentos de tensão, e eu acho que nesses momentos uma boa análise, inclusive uma análise que possa ser muito simples, né, mas que ajude o leitor a entender o que está acontecendo, ou pelo menos a entender o que poderia acontecer a partir de uma determinada situação. Eu acho que é muito importante, eu acho que essa demanda existe e, obviamente, o nosso objetivo é atender da melhor maneira possível essa demanda dos leitores do Globo. O nosso colunista de tecnologia, Pedro Doria, que é entende profundamente de tecnologia, está muito atenado do que acontece de novo em termos de tecnologia, informação e comunicação, e ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o impacto desses desenvolvimentos dentro do, como eu já falei, o que isso interfere na disputa e na ação do poder, mas o Pedro também tem um assunto que ele é caro, ele gosta de explicar, ele gosta de falar sobre, que é a campanha eleitoral nos Estados Unidos, as eleições americanas. O primeiro texto dele, inclusive, é uma explicação uma pequena explicação sobre a mecânica da disputa dentro do Partido Democrata para ver quem vai enfrentar o Donald Trump nesse ano. Qual é a característica? O que está acontecendo aqui? O Partido Democrata está dividido. E ele está dividido numa questão que, na verdade, está dividindo vários outros países do mundo, a oposição em vários outros lugares, onde chegou ao poder essa nova direita que tem essa característica nacional e populista. É exatamente o que aconteceu no Brasil, é o que está acontecendo no Reino Unido, é o que está acontecendo na Hungria e com Donald Trump é o que acontece nos Estados Unidos. Qual é o debate principal da oposição? O debate principal da oposição é o seguinte: com a popularidade dessa nova direita, qual é o perfil ideal para combatê-la, para conseguir vencê-la num processo eleitoral? Maia Menezes é outra que vai também tratar da política no Brasil, no Rio de Janeiro e nos estados. A Maia já foi editora de política no Jornal Globo. A Maia tem 20 anos de experiência de cobertura em política. Mais, hein? Mais. 20 anos que eu conheço ela. Tem mais. Bota um pouquinho mais aí. Gente, ó, entregando idade. Eu cheguei ao Rio de Janeiro há 20 anos, mais ou menos. A Maia já estava aqui. Na estreia do Analítico, o meu desafio vai ser falar sobre 2020 do ponto de vista da política. Esse é um ano crucial, um ano de eleições municipais. A proposta do Analítico é contar que, mais do que a candidatura em si, o movimento por trás dela, o que cada movimento significa, é o que pode mudar o destino do país. Ela entende muito também desses métodos de apuração, de investigação dos leigos jornalistas. Ela vai tratar de política sob todo esse ponto de vista, todo esse cabedal de coisas que ela acumulou. Agora, Miguel, nessa época que a gente tem tanta informação chegando de fonte não confiável, muita fake news, muita distorção, contextualizar é sempre importante, né? A gente que trabalha aqui no Globo, e imagino que em qualquer outro veículo de imprensa, a gente também é, sobretudo, leitor.
primeiramente desde o início do nosso dia. E também sentimos necessidade de, no meio de ler tanta notícia, ajudar a entender, e nos é natural também que surjam perguntas sobre o que a gente está lendo. Acho que esse é um dos objetivos do analítico, assim, ajudar a formular a pergunta, ajudar a entender, claro, dar as respostas possíveis na medida do que é possível, sem ter a pretensão de prever ou de adivinhar o que vai acontecer, mas, acima de tudo, contextualizar os fatos e mostrar por que isso é importante, o que significa, quais são as perspectivas que se abrem diante das coisas que vão acontecendo. E é uma demanda que surge dos próprios leitores, né? Porque muitas vezes as nossas métricas aqui do jornal mostram que muitas vezes a matéria principal tem menos acesso do que uma matéria analítica que é publicada logo depois sobre aquele assunto, já destrinchando, já explicando. Tem uma demanda, os leitores têm muita avidez por análise, né, Gustavo? Basta você ver, às vezes a análise vai para cima e se torna um conteúdo principal. Não é exatamente a mesma coisa, mas eu lembro uma vez de uma frase que eu li de um crítico americano, Harold Bloom, falando sobre os grandes textos da literatura, porque deve ser lido. Ele falou assim, ele escreveu isso no início desse século, ele mal sabia o que estava vindo para isso. No mundo cheio de informação, onde está a sabedoria? A sabedoria, no caso aqui que a gente quer dar, não é a sabedoria de impor a nossa visão. A sabedoria de você, onde está a parada para refletir sobre aquilo? Onde está o espaço que você tem para ter mais informações além do direto? Isso, fulano fez isso, fez aquilo. A gente pretende dar ao leitor esse espaço para a reflexão dele, melhorando, assim, aumentando o conhecimento que há sobre esse assunto. E com um detalhe, sem perder muito tempo. Você vê que o leitor, ele prefere textos mais curtos, mais sintéticos, que vão direto ao ponto. Isso também faz parte do aprimoramento das premissas do jornalismo. O jornalismo sempre foi, em relação a outras formas de narrativa vigentes na sua época, algo que buscava a concisão, buscava o direto ao ponto, buscava a rapidez na leitura, né? Se você for comparar os jornais com o que eram outras formas de expressão. E a gente está aprimorando isso, né? Estamos aprimorando isso diante das novas plataformas, diante das novas tecnologias e diante da nova condição do homem moderno hoje, do homem contemporâneo, que você tem de absorver muita coisa, absorver muita informação e tem de lidar com a rapidez cada vez mais. Então vamos convidar quem está nos ouvindo a acessar o Analítico, é bem fácil, o globo.globo.com/analítico. É um conteúdo para assinantes do Globo, mas nesse início parte dos textos vai estar aberta, né? Parte será aberta para outros leitores se interessarem, verem, testarem, analisarem, criticarem, aprovarem. E assinarem o jornal também. Gustavo e Miguel, muito obrigada pela participação. Boa sorte na empreitada. Obrigado. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, gente. Bom trabalho. Tchau. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. E se você quer saber mais, assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio é do Maurizio Belli e a edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.